O empate frustrante do São Paulo na Libertadores só fez crescer cada vez mais a pergunta que não sai do torcedor. O Zubeldia, ele tem que ser demitido ou não? Ele não pode continuar à frente do São Paulo, ele não é o cara para comandar o São Paulo durante a temporada? E por que o São Paulo está jogando tantas vezes mal e abaixo do esperado? Vamos responder isso aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. O São Paulo, ele estava enfrentando o Aliança Lima vindo de uma vitória contra o Tadieres, mas é um fato que, por mais que o São Paulo defenda a vitória na estreia da Libertadores, ele tinha essa expectativa, ele não vem jogando bem essa temporada. Não vem. Com as contratações que foram feitas, com a expectativa que o torcedor criou, o São Paulo não vem jogando bem. E isso desembarca, mais uma vez, um jogo importante. Por mais que o São Paulo não esteja apresentando futebol vistoso, a Libertadores como um todo, ela é sinergia desse time. E não por acaso. A torcida, ela fez ruas de fogo antes da partida. Ela colocou mais de 50 mil pessoas no Morumbi, tudo esperando uma vitória. Estava tudo ocorrendo bem. E o São Paulo, ele entra em campo com a obrigação de fazer um placar, enfrentando um adversário que nunca havia pontuado no Brasil. O Aliança Lima nunca havia pontuado em solo brasileiro em todas as vezes que participou da Libertadores. Então, é uma coisa completamente inédita que aconteceu. Só que o São Paulo, ele vai a campo com algumas mudanças, é claro. Ele não tem Luiz Gustavo, ele não tem Lucas, ele não tem Oscar. Atenção para esses três nomes, que no decorrer do vídeo a gente vai explicar por que o São Paulo está jogando mal. E isso passa muito por esses jogadores. Só que o São Paulo, ele coloca seus substitutos, ele coloca o Marcos Antônio, ele coloca o Luciano para atuar como meia, ele bota o Ferreirinha, no caso, o Zubeldia bota o Ferreirinha, e coloca o outro menino, Ferreira. E aí você tem uma configuração que até que tem posse, mas tem a escapada do Ferreira. E aí que tá a chave do São Paulo ganhar a partida, no caso, no primeiro tempo, que é a escapada do Ferreirinha. O Ferreirinha, ele fez uma noite que, olha, provavelmente se encaminhava para ser a melhor atuação da carreira. Ele fez 2 gols, ele conseguiu ser a válvula de escape ali do São Paulo. E quando o São Paulo não conseguia ter força suficiente para conseguir criar pelo meio, e colocar as bolas dentro para conseguir ir para o 1 contra 1, ir para o jogo de enfrentamento, romper essa parte da marcação para deixar alguém livre também era o Ferreirinha. E justamente o jogador que conseguiu fazer os 2 gols do São Paulo, caminhando uma vitória até que tranquila, vem a grande polêmica da noite, que é o Zubeldia tirar o Ferreirinha, botar o Wendel aos 20 minutos do segundo tempo e trazer o time do Aliança Lima para o campo do São Paulo. Só que existem 2 pontos aqui. Por mais que tinham 2 laterais em campos, inclusive o Wendel, que entrou no lugar do Ferreira, como eu falei, a gente pode observar de 2 formas. O Zubeldia, ele queria tornar o time mais defensivo, porque, aos olhos dele, o São Paulo já estava fazendo o placar necessário, isso é verdade. Por outro ponto, a gente também precisa criticar os jogadores, porque não é possível você botar o lateral, ponto de vista defensivo, tomar os 2 gols justamente nesse lado. Porque o Wendel entra e logo em seguida o Aliança Lima já faz o gol. E aí toda a pressão já é criada para que no segundo gol o Betis de voleio também vença o gol do Rafael. Então é o seguinte, se você trouxe o time para ser mais defensivo, os jogadores também precisam assumir essa bronca. Só que, por mais que o São Paulo estava bem na primeira etapa, o Aliança Lima também chegou algumas vezes, inclusive com o Hernan Barros no auge dos seus 40 anos. Só que esse resultado em si, ele é consequência de um time que não está ajustado. Isso é claro que não está ajustado. Porque quando o Zubeldia chega no São Paulo, ele chega com uma proposta de ter o controle de posse e ele conseguir acelerar o jogo em determinados setores. Principalmente aproveitando o Lucas do meio campo, que ele consegue ter um bom arranque, e às vezes colocando o Ferreira no ataque. Só que São Paulo não está conseguindo nenhuma coisa nem outra.
E isso também conta muito com a fase e a falta de um padrão de jogo junto com os jogadores. A gente precisa separar em dois. Um é a questão tática, outra é a questão de jogadores. A começar pelos jogadores. Tem alguns que não estão vivendo grande fase, não. Tá? Por mais que a defesa do São Paulo ela tomou 16 gols, a temporada teve 18 jogos até agora do São Paulo. O São Paulo tomou quase 1 gol por jogo. A defesa do São Paulo também não está boa. Tá? Por mais que alguns jogos do Campeonato Paulista tenha passado período sem tomar gols, a defesa do São Paulo ela conta com grandes atuações do Rafael. Ou seja, a defesa está exposta. O Ferrarese não está bem. O Marcos Antônio está no lugar do Luiz Gustavo, mas você vê que não tem a mesma equivalência dos dois jogadores. O Luciano também ali como meia, a gente sabe que tem as suas deficiências e ele como segundo atacante não está conseguindo chegar tão bem, está finalizando mal e está perdendo grandes finalizações. E principalmente o Sr. Jonathan Calleri. O Calleri ele está vivendo provavelmente a pior temporada dele com a camisa do São Paulo, o que já se discute se ele precisa ser reserva ou não. Ou do André Silva, no caso, ou do Rian Francisco, que precisa de mais minutos também. Só que eu concordo em questionar a titularidade do Sr. Jonathan Calleri, porque ele não está conseguindo render. E aí você tem a lesão também do Oscar e do Lucas, e do Luiz Gustavo, que tiram a dinâmica de jogo do São Paulo, que aí a gente já vai para a segunda parte, que é o quê? Se o Zubeldia está querendo uma equipe com posse de bola e que consiga sufocar o adversário, ter escape pelas pontas para conseguir servir um centroavante ou alguém vindo de trás, todo estilo de jogo que tem como posse de bola primordial precisa ter um meio-campo muito forte. E o meio-campo do São Paulo está completamente esfacelado. Ontem ele foi a campo com Marcos Antônio, Alisson e Luciano. Esse não é o meio-campo titular de São Paulo. Por mais que o Luciano ele atue como segundo atacante, às vezes como meia vindo de trás, ele não é. Ele atua como segundo atacante, ele não é um meia. O meio-campo do São Paulo tem que contar com Luiz Gustavo, Alisson, Oscar e Lucas. Ponto final. Por mais que outra coisa também, botar o Lucas no lado do campo, o Oscar muitas vezes do lado de campo, e às vezes o Oscar jogando de primeiro volante, pegando a bola na defesa. Porque precisa ter uma saída de bola de qualidade para conseguir servir o ataque. Isso está matando a criatividade do São Paulo, porque se você tem um Oscar, você tem um Lucas como arranque, você precisa ter jogadores que executam essa função para que a bola chegue deles e eles consigam servir o atacante estar mais próximo do gol. E não pegar a bola do sistema defensivo para poder levar o ataque. Até porque eles não têm mais 28 anos. Eles não conseguem ter esse vigor físico o tempo todo. E aí você precisa fazer com que os jogadores atuem cada vez mais individuais. Por quê? Porque eles não conseguem sair tabelando. A saída de bola do São Paulo também é um problema. Tem várias perdas ali no campo de defesa. E faz com que eles atuem em velocidade, carregando a bola para conseguir chegar no ataque. Isso corre risco de perder a bola e gerar contra-ataque para o adversário também. Então você vê que falta um encaixe do São Paulo com todos esses jogadores. E muitas vezes, para você poder encaixar um time, não necessariamente você tem que colocar somente os melhores em campo. Você precisa gerar um certo equilíbrio ali. Então, fica claro que alguns jogadores não estão vivendo sua grande fase, como é o caso do Calleri, como é o caso do Luciano, por exemplo, também. E outros jogadores, quando precisam atuar, estão atuando em uma zona do campo completamente desfavorecida. Como deixar o Lucas pelas pontas. O Lucas hoje é meia. Se você quer fazer um meio campo muito forte, você precisa fazer isso adaptar. Só que, pelo contrário, o Zubeldia, quando às vezes o São Paulo está em vantagem do placar, ele claramente está fazendo um time ficar mais defensivo. Sendo que o São Paulo ele tem chance de sair na frente, ele tem chance de matar o jogo, matar o adversário, ele não está conseguindo, por conta da configuração tática. E é claro que as críticas maiores vão em cima do Zubeldia, porque ele já tem bastante tempo de casa, no caso. Então ele já tem bastante tempo sob comando do São Paulo para conseguir fazer o São Paulo jogar bem.
E o São Paulo, ele não tem um padrão de jogo, ele não tem uma identidade, ele fica um time completamente amargo. A torcida, ela já perde a paciência, porque ela lembra de resultados anteriores, como por exemplo contra o Botafogo. São Paulo, ele poderia ter sido goleado no primeiro jogo. Ele leva o resultado para casa, joga mal o primeiro tempo e no segundo tempo ele tem chance de se classificar e não consegue. Então o São Paulo, ele fica como um time muito mais pela empurrância, mas ele tem bons jogadores. Ele tem peças para conseguir fazer mais. Só que dá para ver, infelizmente, que o Zubeldia bateu no teto. E se com todo esse tempo ele não conseguiu arrancar nada do São Paulo, fica difícil a gente imaginar que ele vai arrancar agora. Então é um encaixe com problemas individuais, com o desencaixe tático da equipe. E você vê que quando o tático não funciona, o individual não funciona, e o contrário também está acontecendo. Então essa equipe não consegue evoluir. São Paulo até cria, mas não consegue converter suas chances. Se você chegou até o final do vídeo, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, quero saber sua opinião também. E tamo junto, até a próxima. Valeu.